Lucas 15, verso 11, vamos dar continuidade à série Os Encontros de Jesus, só que hoje um pouquinho diferente. Hoje nós vamos aqui citar uma parábola que fala do reencontro do pai com o filho, né? Vamos orar? Deus e Pai, obrigado por esse momento, por essa oportunidade de ler a Tua palavra. Fale aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. Lucas 15, verso 11, diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Linda parábola, né? Linda essa parábola contada por Jesus sobre o filho pródigo. Então, vamos introduzir primeiro para que você entenda. A parábola do filho pródigo é a mais conhecida e querida de todas as que Cristo contou. É uma das parábolas mais longas e detalhadas, diferentemente da maioria das parábolas, né, que tem mais de uma lição. O pródigo é um exemplo de arrependimento sincero. O irmão mais velho ilustra a impiedade da hipocrisia, do preconceito e da indiferença dos fariseus para com os pecadores arrependidos. O pai retrata Deus, ansioso por perdoar o pecador e desejando a sua volta. A característica principal, porém, como acontece com as outras parábolas desse capítulo, é a alegria de Deus, as celebrações que enchem o céu quando um pecador se arrepende. Então, a introdução para que você entenda, essa parábola, ela é a parábola mais detalhada, né? A maior parábola, porque tem a parte do irmão que não ficou satisfeito, né? Hoje nós não vamos falar sobre essa parte do irmão, vamos até o versículo 24 apenas, e nós entendemos que essa parábola contada por Jesus é para mostrar a alegria que Deus sente, né, quando um pecador se arrepende. Tanto é que o verso 11, vamos lá, verso 11, lê comigo aí. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. A explicação diz o seguinte: dá-me a parte dos bens que me cabe. Um pedido chocante, equivalente a dizer que desejava que seu pai morresse. Ele não tinha direito a nenhuma herança enquanto seu pai estivesse vivo. Contudo, o pai, de maneira graciosa, atendeu ao pedido, dando ao filho toda a parte que lhe caberia, que era 1/3 de todos os bens. Porque o direito de primogenitura, como está lá em Deuteronômio 21:17, dava ao irmão mais velho uma porção dobrada. Essa atitude retrata todos os pecadores aparentados de Deus Pai pela criação,
que desperdiçam seus privilégios potenciais e recusam-se a ter qualquer relacionamento com ele, optando, em vez disso, por uma vida de autoindulgência pecaminosa. Então, quando o filho pede para o pai a parte dele, foi um pedido chocante. Por quê? Porque o pai estava vivo ainda. Por mais que ele era, né, ali um dos filhos, né, ele tinha direito, né? Só que um pedido que o pai não esperava. Né? Pai, eu quero a parte que me cabe. Eu quero os meus bens. Né? Então, é como se ele estivesse almejando a morte do pai. Porque não era o momento. Né? O pai ainda estava vivo. Então, a gente entende, já no início dessa parábola, que o pedido dele não era certo. Né? Ele estava sendo guiado por suas convicções. Né? Estava sendo guiado pela ilusão do mundo. Né? Porque ele pensou, vou pegar a parte que me cabe, vou usar esse dinheiro e vou viver como eu quero. Né? E esse, infelizmente, é um engano. É um engano do mundo. As pessoas acabam trocando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é louvável, né, por aquilo que é enganoso, por aquilo que é passageiro, né, aquilo que não edifica. E ele pediu para o pai porque ele já estava com seu coração, com seus olhos voltados para o mundo. Né, ele queria viver a vida dele. Né? Então, a parábola já no início nos ensina que o pedido já estava errado. E aí, continuando, no verso 13, diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É óbvio que o filho pródigo recebeu a sua parte em espécie e partiu, abandonando o pai e dirigindo-se uma vida de iniquidade, vivendo dissolutamente. Não foi simplesmente uma extravagância de desperdício, mas também de imoralidade libertina, como está no verso 30. A palavra grega traduzida como dissolutamente traz a ideia de um estilo de vida de total devassidão. Então, ele recebeu o dinheiro, né, que pertencia a ele, o pai não negou o pedido do filho, né, atendeu o pedido dele, e ele viveu de maneira libertina, né? Ou seja, numa vida totalmente errada. Né? É isso que o mundo faz. O mundo atrai, né? As coisas do mundo são atrativas, então o mundo atrai e a pessoa mergulha numa libertinagem, numa vida totalmente promíscua. Então, esse filho pródigo, esse filho mais moço, ele estava totalmente com seu coração no mundo e não no pai, e não mais na casa do pai. Ele não queria mais saber de ficar junto do pai. E isso hoje acontece. Quantas não são as pessoas que, por conta das atrações do mundo, os pensamentos, as propostas mundanas, acabaram se distanciando do pai, se afastando do pai, como esse filho pródigo. Ele se afastou, ele seguiu os seus próprios conselhos, né? Ele seguiu o seu coração. Né? Até tem gente que fala assim, siga o seu coração. Eu não aconselho isso a ninguém, porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é extremamente corrupto. Né? Nós temos que seguir a Deus, seguir sua palavra, seguir sua vontade. Né? E aí no verso 14, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Tá vendo? Ele pegou todo o dinheiro e gastou, né, de maneira libertina, de maneira errada, né? E aconteceu o que ele não esperava. Veio a fome sobre aquela cidade. O inesperado aconteceu.
Bom, gente, isso nos faz refletir em muitas coisas. Porque a pessoa que quer seguir sozinha, seguir nos seus próprios conselhos, seguir na sua própria cabeça, né? Pessoa que quer viver longe do Pai, ela pensa que vai ser mil maravilhas, como ele pensava, né? Mas como vai ser mil maravilhas? Como vai ser bom? Como a pessoa vai se dar bem longe do Pai? Não tem como. Não tem como. E aqui aconteceu o inesperado. A fome chegou. Ele então ficou certamente desesperado, porque sem dinheiro, já não tinha mais a companhia do pai, já não tinha mais, né, a casa do pai, já não tinha mais a proteção do pai. E agora o que fazer? Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus permite certas situações para que a pessoa caia em si, para que ela entenda que longe dele ela não consegue seguir, ela não consegue avançar. E quem sabe você que está do outro lado não está vivendo assim. Aconteceu inesperado na sua vida, mas pare para pensar. Será que isso não é o Pai permitindo para que você se volte para Ele? Será que esse não é o Pai que está permitindo para que você entenda que você não pode ou não consegue viver sem Ele? Então, aqui a fome foi o inesperado, né? O fundo de poço, digamos assim, desse filho pródigo foi a fome naquela cidade, né? Se ele estivesse com dinheiro, ok. Só que já tinha gastado tudo. Já tinha gastado tudo, né? Então, o que fazer? E assim, deixa eu continuar o verso 15 para concluir essa linha de raciocínio. Diz assim, ó, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Esse era o pior tipo de degradação imaginável para o público judaico de Jesus. Os porcos eram o pior tipo de animal imundo. Então, aqui nós temos duas coisas, né? Primeiro, vamos citar por que Jesus falou os porcos na parábola. Porque para os judeus, né, os porcos são considerados animais imundos, né? Tanto é que eles não comem carne de porco, né? E aqui Jesus ele fala dos porcos, ele traz, né, ele ilustra a parábola falando dos porcos para que eles imaginassem, né, aí o pior de tudo. O pior de tudo, né? O filho saiu da casa do pai, o filho se separou do pai, cortou o relacionamento com o pai. O que aconteceu com ele? O pior que vocês possam imaginar. Então Jesus ele fala dos porcos, ele cita aqui que ele foi cuidar dos porcos para que o seu público, né, para que aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, entendessem que o pior acontece com quem está longe do Pai. E aí, voltando para a parábola, você vê que a única coisa que restou para ele, para o filho pródigo, foi cuidar dos porcos. A única coisa. Né? Ou seja, ele não imaginava passar por isso. Porque na cabeça dele, vou me dar bem. Longe do pai, com dinheiro no bolso, eu vou me dar bem. Mas não foi o que ele esperava. Aconteceu o que ele não esperava, o pior. Né? E aí, no verso 16, diz assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Desejava ele fartar-se das alfarrobas. Isso significa o seguinte: frutos usados para alimentar porcos, mas virtualmente indigestos para os seres humanos. Em outras palavras, a única razão pela qual ele não comia a mesma comida dos porcos é que ele não podia. Olha só, né? Ele desejava comer a comida dos porcos. Apesar de ser uma comida indigesta para seres humanos, não é comida para seres humanos, ele não comia porque ele não queria, ele comia porque ele não podia, porque eles não davam nada para ele. Olha que situação que ele chegou. Tanto é que a explicação diz assim, ó, ninguém lhe dava nada.
ele não conseguia sequer obter o seu sustento por meio de mendicância. Sua situação dificilmente poderia ser mais desesperadora. Desse modo, ele simboliza o pecador que se afasta e que está desesperadamente impotente. Então, o estilo de vida que ele estava levando o deixou impotente, porque ele estava com fome, cuidava dos porcos, almejava a comida dos porcos, mas ninguém dava nada a ele. Ou seja, ele se sentia impotente. Ele não podia fazer nada. E essa sensação de impotência, a pessoa sente quando ela está longe do Pai, né? Se vê perdida, sem rumo, sem direção, com as mãos atadas, os pés atados, o que fazer? Assim ele estava. E obviamente o desespero já estava tomando conta do coração dele. Já tomava conta do coração dele. Então, isso nos ensina, gente, que com Deus nós temos luta, sim. Quem disse para você que com Deus as coisas são fáceis? Não, com Deus nós temos lutas. Com Deus o crente perde emprego, fica doente. Com Deus o crente perde familiar, sofre a dor do luto. Com Deus o crente pode sofrer problemas emocionais, como ansiedade, como depressão, por aí vai. Porque Jesus ele não nos ausentou de problemas. Pelo contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, ele disse. Eu venci o mundo. Então, não estou aqui dizendo para você que com Deus você não vai ter problema. Com Deus você vai enfrentar situações difíceis. Só que o seguinte, com Deus, aí muda toda a história. Porque o problema não é ter problema. O problema é você enfrentar um problema sem Deus. Aqui, ele estava longe do Pai. Esse era o problema dele. Né? A crise chegou naquela cidade, a fome chegou, mas ele estava longe do Pai. Então, a pior coisa que tem, eu nunca tive essa sensação de me sentir impotente diante de uma situação, porque graças a Deus eu nunca me distanciei da presença de Deus. E pela misericórdia dele nem quero me distanciar. Nunca, jamais. Mas eu sei que tem gente aqui nos assistindo que está passando por isso, ou que já passou por isso. Eu acredito que essa é a pior sensação, gente. Se sentir impotente, se sentir excluído de tudo e de todos, inclusive de Deus. Achar que Deus não quer mais, que Deus não perdoa mais, que Deus não quer saber, que Deus não aceita. Eu acho que, eu vejo que essa é a pior sensação que o ser humano possa ter em sua vida. Então é essa sensação que ele teve, né, de não poder fazer nada. Numa situação totalmente desesperadora, numa situação totalmente complicada, ele não podia fazer nada. Nada. Era ele, o chiqueiro, né, onde ficam os porcos, e os porcos. Mais nada. O que fazer? O que fazer? Sabe o que tem que fazer? Veja o que está escrito no verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Isto é, recobrou o juízo. Quando o seu pecado incessante o deixou totalmente falido e faminto, ele conseguiu pensar mais claramente. Nessa condição, ele era um candidato à salvação. Olha que maravilha isso. Então, o que aconteceu? Caiu em si. Recobrou o juízo. Deixa eu parar para pensar. Onde eu errei? Onde eu parei? Deixa eu voltar. Aí ele entendeu. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Né? Depois que o pecado dele deixou ele totalmente falido e faminto, ele conseguiu pensar mais claramente. Aquilo que eu falei. Às vezes é necessário a pessoa cair numa situação complicada, gente. Complicada para ela entender o seguinte: eu preciso voltar. Eu preciso me reencontrar com Deus. Eu preciso me voltar para Deus. Porque depois que ele chegou naquela situação, totalmente falido, sem dinheiro e faminto, ele caiu em si. Eu preciso voltar. Então,
esse cair em si é muito importante, porque nós sabemos que quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Nós apenas pregamos. O pastor prega, ensina, mas quem convence é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo convence. Só que a pessoa precisa refletir. Esse cair em si é refletir. Deixa eu refletir na minha vida. Peraí. Eu convido a você a fazer isso. Refletir na sua vida. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que já estão alicerçadas em Cristo, que estão firmes. Mas essa parábola serve para nós que estamos firmes também. Porque longe de Deus, longe do Pai, é impossível viver. Não tem como viver. Então, esse momento de cair em si, de reflexão, né? Esse momento reflexivo, é importante demais, pessoal. Né? Esse homem, ele refletiu. Peraí, eu aqui nessa situação, e os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui nessa condição. Então, ele caiu em si, ele entendeu que ali não era o lugar dele. Aquele lugar não era para ele. E Deus já nos mostrou que o mundo não é o nosso lugar. Deus já mostrou para você que a vida que você está levando não é para você. Não é. Os sinais são evidentes. Olha as coisas que vêm acontecendo na sua vida. Pare para refletir nisso. Né? O problema é que às vezes a pessoa não reflete. Ela vai vivendo, né? Um dia após o outro, vai empurrando a vida com a barriga. E ela não para refletir. Então, aqui está, gente, nesse trecho, a chave, né? Ele, peraí, errei, mas agora eu estou reconhecendo o meu erro. Eu errei. Tanto é, deixa eu ler aqui o verso 18, que ele diz assim, olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Tá vendo? Olha o que diz a explicação. Cuidadosamente, ele analisou o que poderia dizer e avaliou o curso de seu arrependimento, como está no verso 19. Pequei contra o céu. Um eufismo, significando que ele havia pecado contra Deus. Ele não apenas percebeu a inutilidade de sua situação, como também compreendeu a gravidade de sua transgressão contra o Pai. Então, gente, isso é muito importante. Porque é o seguinte, deixa eu concluir aqui o verso 19, deixa eu concluir o verso 19, que ele diz assim, ó, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, né? Terminando aí o que ele estava pensando em falar com o pai. Então, para que vocês entendam que esse momento de reflexão, ele reconheceu o pecado dele, reconheceu o erro dele, isso é muito importante. Né? Para Deus salvar, primeiro tem que haver reconhecimento da nossa parte. Reconhecimento que somos errados, que não merecemos, reconhecer os nossos pecados, e aí sim, depois que a gente reconhece a nossa insignificância, a nossa natureza pecaminosa, aí vem no nosso coração o quê? O arrependimento. Ele caiu em si, refletiu e disse, eu vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai. Pequei contra o céu e pequei contra ele também. Vou pedir perdão. Então, ele reconheceu o erro dele e imediatamente já nasce no coração dele o quê? Um sinal de arrependimento. Então, aí ele passa a ser um candidato à salvação. Né? Porque Jesus contou essa parábola demonstrando o amor do pai para com os seus filhos, demonstrando a alegria que o pai sente quando o filho perdido é achado. Então que isso fique claro para vocês. Então aqui, nesse momento, ele reconheceu o pecado dele e logo em seguida nasceu no coração dele o arrependimento de, olha, eu preciso voltar, esse aqui não é o meu lugar e vou pedir perdão. Reconheceu. Vou pedir perdão. E vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então a gente vê nas palavras do filho pródigo um arrependimento. E é isso que Deus quer. Né? Deus quer em nosso coração arrependimento que vem dele, através da pessoa do Espírito Santo.
Mas primeiro nós precisamos reconhecer. Tanto é que no verso 20 agora diz assim: E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. A explicação diz o seguinte: está bem claro que o pai estivera aguardando ansiosamente pelo retorno do filho. Correndo, né? Ou seja, a ansiedade e a alegria do pai diante da volta do seu filho são inequívocas. Esse é o maravilhoso atributo de Deus que o diferencia de todos os falsos deuses inventados pelos homens e demônios. Ele não é indiferente ou hostil, mas um salvador por natureza, desejoso de ver pecadores se arrependendo e se alegrando quando isso acontece. Da queda à consumação, Deus tem procurado e procurará salvar pecadores, alegrando-se todas as vezes que alguém se arrepende e se converte. Glorioso isso, né? Então, quando o pai viu o filho vindo, o pai não quis nem saber por onde você andou, meu filho, o que você fez. Não, o pai o abraçou e o beijou. Isso mostra o amor de Deus, né? Como nós colocamos nessa explicação. Um salvador por natureza, desejoso ver pecadores se arrependendo. Então o pai já esperava o retorno do filho. Quando o pai viu ele de longe, correu, o abraçou e beijou. Então essa parábola nos ensina que todos os dias o pai esperava a volta desse filho, o retorno desse filho. E quando o filho retorna, o pai o abraça e o beija. Ou seja, o pai não abriu ali um interrogatório, né? Oh, o que você fez? Está vendo? Você pagou com a sua vida. Eu falei, não, nada disso, gente. O pai não foi com acusações. O pai simplesmente foi com amor. Isso é um dos atributos do nosso Deus, né? O nosso Deus, ele quer se relacionar. Ele quer se relacionar com a gente. Deus quer se relacionar com você. E ele não está com as mãos cheias de pedras para atirar em você que está distante. Ele está com os braços abertos, pronto para te abraçar, pronto para te beijar e pronto para celebrar o seu retorno. É isso que Deus ele quer fazer, porque ele tem um grande desejo de ver pecadores se arrependendo. Então, por mais que de repente você esteja envergonhado, amedrontado, né, por conta das coisas que você vem vivendo, vem fazendo, né, por sua atitude lá atrás de ter deixado, o Pai, ele está disposto a te perdoar. Porque esse foi o motivo dele na cruz. Né? Lá em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, no mesmo contexto ele diz que o filho não veio para condenar, mas para salvar o mundo. Então, falar que Deus não quer te perdoar é como se falássemos o seguinte, ele não morreu na cruz por você, porque a morte dele na cruz foi para nos dar perdão. Para nos dar perdão. Então, para que você alcance esse perdão, você tem que fazer o que esse filho fez. Reconhecer o seu erro, né? Entender que você errou, entender que isso não é o seu caminho, que essa não é a vida que você deve continuar levando e voltar, ou se voltar para o Pai. A gente vê a atitude linda desse pai que demonstrou amor para o filho. Né? Aqui não deu nem tempo do filho falar as coisas que ele queria, né? Tanto é que no verso 21, ele diz assim, depois, né, do abraço, do beijo, aí sim, né? Olha só. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Observe que o filho não chega a terminar as palavras de arrependimento que ensaiou antes, né? Pois o pai o interrompe e concede-lhe perdão. Isso retrata a vontade de Deus em perdoar. Deu nem tempo, né, dele falar tudo o que ele queria falar, porque o pai já liberou perdão. Né? Isso demonstra a vontade de Deus, a vontade que Deus tem em perdoar. Deus tem vontade em perdoar. Já parou para pensar nisso?
e ele quer liberar perdão para você. No verso 22, ele diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Sem uma única palavra de repreensão pelo passado, o pai derrama o seu amor pelo filho e expressa a sua alegria pelo fato de que o que estava perdido foi achado. Cada um dos presentes do pai disse alguma coisa singular sobre a sua aceitação do filho. Então deixa eu parar aqui. Você vê que o pai, ele não teve uma palavra de repreensão. Não. Simplesmente aceitou o filho de volta. Simplesmente perdoou o filho. Não teve palavra de repreensão, não teve interrogatório, o que você fez, o que você deixou de fazer, nada disso. O pai simplesmente o abraçou e o beijou. E o anel, a roupa, né, e também as sandálias, olha o significado disso. Primeiro, sobre a roupa. A melhor roupa era reservada para o convidado de honra. Então, a melhor roupa que estava guardada era reservada para um convidado de honra. E o pai pede para trazer a melhor roupa. Ou seja, tratou ele como um convidado de honra, como um filho e com honra. Segundo, o anel. O anel era um símbolo de autoridade. O que nós entendemos disso? Ele não deixou de ser filho. Ele continuava na condição de filho, né? E tratou ele como uma autoridade. Não menosprezou, né? Um anel que simboliza a honra também, né? E as sandálias? Sandálias normalmente não eram usadas pelos escravos e, portanto, significam a plena restauração a seu estado de filho. Exatamente isso, né? Que os escravos antigamente eles não usavam sandálias. E o pai pede para trazer as sandálias. É bem provável que ele estava descalço pela condição dele, pela a vida que ele estava levando, né? Lá com os porcos, né? E o pai pede para trazer as sandálias, mostrando para ele o seguinte: você está na condição de filho. Né? Se você achou que perdeu a sua condição de filho, eu estou aqui restaurando a sua condição de filho. Então, é isso, Deus nos trata como filhos. E Deus está disposto a colocar sandália nos seus pés, para te tratar como filho. Porque vai ver você está aí caminhando descalço, né? Sendo escravizado, ou escravizada pelo mundo, pelas coisas mundanas, se tornou escravo do pecado. Ele está disposto a te conceder sandálias para que você volte, retorne para a sua condição de filho. Você nunca deixou de ser filho, mas na sua mente, diante das coisas que você tem levado, você pensa assim. E ele está disposto a mostrar para você que a sua condição de filho continua. Você só precisa voltar para que as sandálias que vêm dele sejam colocadas em seus pés. Olha só o verso 23, o penúltimo versículo diz assim: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O novilho cevado era reservado apenas para a mais especial das ocasiões, um sacrifício ou uma festa de grande celebração. Tudo isso, verso 22 e 23, simboliza a abundância das bênçãos da salvação. Olha que maravilha, né? O pai pede para matar o novilho cevado, que isso só poderia ser feito em ocasiões, né? A ocasião mais especial, né? Uma festa, uma grande celebração, e o pai demonstra isso para o filho, né? Você é uma ocasião especial, você de volta é uma ocasião especial. E tudo isso, gente, a roupa, o anel, as sandálias, o novilho cevado, são as bênçãos em abundância que vem na salvação, né? Quando nós estamos em Cristo, como somos salvos por Ele nos faz desfrutar dessa salvação aqui na terra. Então Ele nos concede, Ele provê, né? Ele com a sua providência divina nos sustenta, nos ajuda, né? Ele não deixa faltar. Esse é o amor de Deus, o cuidado de Deus para com seus filhos. Então a gente vê aqui que quando nós estamos
com o Pai, nós recebemos em abundância as bênçãos da salvação. As bênçãos que vêm por meio da salvação. As bênçãos que vêm por meio de sua graça. E para finalizar o verso 24, ele diz, o pai diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse último versículo explica toda a parábola. O pai se alegra quando o perdido é achado. Pronto. O último versículo, porque a parábola continua no versículo 25, falando do filho, ou melhor, do irmão, né? Mas aqui encerrando o retorno do filho, nesse verso 24, a gente vê a explicação de toda a parábola. Né? Ou seja, por que Jesus contou tudo isso? Que ele quis mostrar o seguinte, o pai se alegra quando o filho perdido é achado. E eles regozijaram, né? Se regozijaram, se alegraram com o retorno do filho. Então Deus fica feliz quando o pecador se arrepende, o céu fica em festas quando o pecador se arrepende. E tudo que Ele quer da nossa parte é isso, arrependimento, reconhecimento, né? Reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas e entender que longe do Pai nós não somos nada, nós não podemos nada, longe do Pai é impossível viver. Que essas palavras estejam sempre no seu coração, uma parábola contada por Jesus para mostrar o amor, e hoje aqui contada, mais uma vez, para você que se encontra distante do Pai e para você que não está distante. Você que está aos pés do Pai, junto do Pai, mas mostrando para você que longe dele não há vida, não tem como. E aqui fica claro a felicidade dele, a alegria que ele tem quando o perdido é achado. Então, que hoje aconteça festa no céu. Que hoje verdadeiramente haja salvação aí onde você está. Isso mesmo. Que através dessa palavra o seu coração se volte para Cristo. E se o seu coração já está nele, permaneça, porque o amor dele para nós, para com cada um de nós, é infinito, né? E o amor dele é protetor, nos protege. Né? Quando nós estamos em Cristo, estamos protegidos por ele, estamos guardados por ele. E eu quero finalizar esse sermão de hoje orando por você. Inclusive, já quero aproveitar aqui com a ceia, né? Já tenho aqui o suco da uva e tenho aqui também um pedaço de pão, onde nós vamos cear com o Pai. Tá? Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, que o Senhor nos ensina mais uma vez, que o Senhor nos mostra mais uma vez. O teu amor, a tua misericórdia, Pai. Te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. Senhor, eu oro por essa pessoa que está do outro lado, distante, essa que está longe, como um filho pródigo. Dê forças para que essa pessoa volte e retorne, Pai. Porque eu sei que não é fácil, Deus. Porque as acusações vêm, os pensamentos condenatórios chegam, mas que teu amor no coração dela seja evidente para ela, porque o teu amor é maior do que qualquer acusação, Deus. Mas que ela consiga enxergar isso. Entrega a sua vida a Jesus, confessa a Ele o seu pecado, reconheça, sim, o seu erro e fala, Senhor, me perdoe. Como um filho pediu perdão para o pai, peça perdão também. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados, as nossas falhas, Deus. E assim como o pai aceitou o filho de volta, Senhor, nos aceite também. Somos falhos e pecadores, ó Pai. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo
perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Vivo só pra ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Ó Deus, em nossas mãos seguramos os elementos que representam a tua carne e o teu sangue. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por nos permitir participar de tua mesa. Naquela noite, quando o Senhor foi traído, o Senhor tomou o cálice dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O Senhor tomou o pão dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Ó Deus, e aqui estamos para lembrar a sua morte e anunciar a tua vinda, Pai. Levante o pão para o céu. Depois de ter ceado, ele repartiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Coma da carne de Cristo. Depois de ter ceado, ele tomou o cálice dizendo: esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Beba do sangue de Cristo. Oh Deus, obrigado. Obrigado por tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Nos voltamos para ti, Senhor. Queremos estar rendidos aos teus pés todos os dias. Graças te damos por tua graça e tua misericórdia. Obrigado, ó Deus. Obrigado por teu amor, por tudo que o Senhor tem nos dado. E aquele que crer, diga amém e graças